Sem dúvida, o tema mais votado foi hiatos do diafragma. Vamos lá então, vamos falar dos hiatos do ou del diafragma. Perfeito. Só que o que é importante? Antes de falarmos dos hiatos do diafragma, nós temos que conceituar diafragma. Porque o que todo mundo fala? O diafragma é o músculo da respiração, entre aspas. Tecnicamente, anatomicamente, não é isso que o professor quer ouvir. O professor quer ouvir o seguinte: professor, o diafragma é um tabique, aí já começou a melhorar, músculo tendinoso. Pronto. Aí o professor gostou. Se é um tabique, é uma parede, ou seja, separa duas estruturas. E o que o diafragma separa? Separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. O diafragma vai ter duas estruturas, a direita e a esquerda, certo? A direita, ela é levemente superior. Por quê? Devido a um órgão extremamente grande que nós temos aqui no hipocôndrio direito e pegando também o epigástrico, que é o nosso fígado. Beleza. O que nós temos que saber? Que o nosso diafragma, ele tem 3 orras, que também chamam de folíolos. O que são os folíolos? São as orras desse diafragma. Então vamos imaginar o seguinte: nós fazemos um corte axial e visualizamos de baixo para cima, certo? Nós teremos mais ou menos esse desenho aqui, certo? Nós teremos mais ou menos esse desenho aqui. Vamos fazer. Se diz que tem forma de treble, ou seja, para nós brasileiros, forma de trevo, porque tem 3 orras. Perfeito. O que nós teríamos aqui? Nós teríamos a nossa coluna vertebral. Então imaginem que nós estamos visualizando de baixo para cima. Aqui nós teremos o nosso folíolo, ou a nossa orra direita, a nossa orra esquerda e aqui a nossa orra anterior. Perfeito? O que nós temos que saber, que é importante, que esse tabique, ele vai ter no seu interior, na parte central, tendão, tá? Ele é totalmente tendinoso. E nas partes mais externas, ele será muscular. Isso é importante, certo? Tranquilo. Agora vamos ao que realmente é o assunto questionado. Nós teremos então 3 hiatos. O hiato aórtico, e aí já vamos colocar ele aqui, hiato aórtico. Nós teremos, deixa eu até colocar isso aqui mais centralizado, porque isso aqui é importante, tá? Nós teremos o hiato esofágico, e nós teremos o hiato, que aí o próprio nome já diz, da vena cava inferior. Perfeito. Então aqui nós já temos os nossos 3 hiatos. Pergunta de oral: a que nível da coluna vertebral estão esses hiatos? Vamos lá. Aórtico a nível de T12, esofágico a nível de T10 e vena cava inferior a nível de T8. Alguns livros e alguns professores falam em T8 ou T9 nessa região. Tranquilo? Perfeito. Importante, quais são os conteúdos desses 3 hiatos? Hiato aórtico, obviamente, a
aorta, e aí a pergunta, aorta torácica ou aorta abdominal? É justamente aqui que ela se transforma de aorta torácica para aorta abdominal. Nós temos ainda a vena ácigus e nós temos ainda o nosso conducto torácico. Pronto. O nosso hiato aórtico, já temos todo o conteúdo. O que nós temos como conteúdo no hiato esofágico? O nome ajuda. O esôfago. E aí vem o detalhe, tá? Nós temos o nervo vago, tanto direito quanto esquerdo. Então vamos lá. Nervo vago direito e nervo vago esquerdo. Aí o professor vai perguntar para vocês: o nervo vago direito, por exemplo, ele é posterior ou ele é anterior? Aí tu vai dizer, ele é posterior. E o nervo vago esquerdo, ele é anterior. Anterior e posterior ao quê? Ao esôfago. Tranquilo? Assim fica mais interessante ainda, certo? E aí, por último, nós temos o conteúdo do nosso hiato da vena cava inferior, que obviamente vai ser a vena cava inferior, como o próprio nome diz. E aí vem o detalhe, que eu vou pegar uma outra caneta, vou pegar o rosa para fazer. Nós temos aqui um nervo, senhores. Qual é o nervo? Nervo frênico. E aí o detalhe, direito, direito, tá? O professor vai te... Se tu não falar, o professor vai te perguntar se é o direito ou se é o esquerdo, ou se é os dois. E aí tu vai dizer que é o nervo frênico direito. Por quê? Porque o nervo frênico esquerdo, ele não atravessa o hiato da vena cava inferior. Tranquilo, senhores? Aqui de forma simples, de forma direta, nós temos uma pergunta que é extremamente comum nas provas orais de Splack. Beleza?